Camaradas! Daí, gurizada, tudo de boa, tudo sussa, pode pá, vamos nessa, de boa na lagoa? Vamos dar continuidade naquela nossa aula entre a língua e a literatura, o texto literário e as variações linguísticas, hoje com foco nas variações linguísticas. E vamos começar com uma questão do Enem logo para dar aquela acordada violenta com um textão do Drummond. Retomando os autores que trabalhamos na aula passada, Drummond e Patativa do Assaré. Que textão, hein, professor? Que nada, colega. Nem tudo nessa vida é tweet. Vamos lá? Texto 1. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no coro. Não devia também se esquecer de lavar os pés sem turgir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulir do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilôntras é que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Mas professor, então se eu precisar entender um texto desses no Enem, eu tô lascado. É verdade, todos estaríamos. Não se preocupe. O Enem não vai exigir que você conheça variantes linguísticas antigas ou de qual região é este ou aquele dialeto. O que o Enem quer é uma compreensão teórica das variações. E para lhe ajudar, ele ainda coloca textos que contextualizam o assunto. Ou seja, apesar de no primeiro momento parecer que o texto vem para complicar, ele é na verdade a sua tábua de salvação. O Enem quer tanto te ajudar que ele ainda coloca como texto 2 um pequeno glossário de palavras antigas do texto do Drummond, elaborado pelo linguista José Fiorin. Mas vejamos como é interessante perceber que a língua é tão plástica, tão mutável, que expressões antigas podem ganhar outras nuances a partir do seu reaparecimento em filmes, novelas e etc. É o caso de Morfeu, o deus grego do sono. Olha ali a expressão cair nos braços de Morfeu, significado dormir, mas hoje a gente fala em Morpheus, o que a gente lembra? Nós lembramos do filme Matrix, né? Da cena do Morpheus oferecendo a pílula azul ou vermelha para o Neo escolher se ele quer conhecer a Matrix ou não. Eu não vou me demorar em cada expressão aqui, que nós temos muita teoria pela frente, mas pause o vídeo e leia as palavras do Arco da Velha, organizadas por Fiorin, e busque entender o sentido delas dentro do texto do Drummond. Só outra expressão que eu queria destacar, como a língua é plástica e vai variando, temos aqui mangar, que para Drummond representaria mais um arcaísmo, na verdade continua super usual em algumas regiões do Nordeste, com esse sentido de escarnecer, caçoar. Estas duas, sim, que parecem mais palavras obsoletas. Escarnecer e caçoar, muito mais comum para a gente, parece o mangar, né? Essa expressão, palavras obsoletas, né, palavras que teriam caducado, é exatamente a expressão utilizada no cabeçalho da questão do Enem. Vamos a ele? Na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que... Pause a tela, leia as alternativas e tente responder sozinho, e a gente volta para comentar. Alternativa A. A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano? Não pode ser, né?
pois em cada contexto histórico a língua vai se adaptar à realidade. Na medida em que o homem precisa designar aquelas coisas, a linguagem vai se moldando e a realidade também se moldando à língua. Então, não faz sentido que a língua careça de termos para se referir a coisas do cotidiano. Cada tempo terá suas palavras. No texto do Drummond podemos citar também o exemplo que ele fala, o verdadeiro smart. Olha que interessante. Hoje, smart a gente fala em relação a celular, né? Os smartphones. Já naquela época, smart era um estrangeirismo, smart era um estrangeirismo para falar de uma pessoa esperta, inteligente. Então a língua vai mudando a depender das coisas cotidianas. Hoje o smartphone é uma coisa do cotidiano. Alternativa B. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu? Pelo contrário. O português brasileiro é o próprio carnaval de ampliação do vocabulário europeu, mesclando a ele palavras de origem indígena, africana e depois também francesa, inglesa, etc. É o que estamos vivenciando hoje, a entrada de muitos estrangeirismos, e é algo que ocorre. Então não pode ser a alternativa B. Alternativa C, a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Olha aqui, eles fazem uma construção um pouco rebuscada para tentar pegar o candidato desatento. Tenham atenção ao sentido das palavras. O que é heterogêneo? Heterogeneidade é diversificação, diversidade. É o contrário de homogêneo. Então, o português é heterogêneo? É sim. Isso não leva a uma estabilidade do seu vocabulário no eixo temporal. Pelo contrário, essa heterogeneidade levaria a uma instabilidade no eixo temporal. Como estamos vendo, as palavras variam no tempo. Então, elas são instáveis no eixo temporal. Não é a alternativa C. Alternativa D, o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente? Pelo amor de Deus, apesar de todos os estrangeirismos, jamais podemos dizer isso, né? Que o português brasileiro depende do léxico inglês para ser uma língua independente. É completamente contraditório o que a alternativa diz. Então, sobra a letra alternativa E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. É exatamente isso, sobre isso que nós estamos falando. É uma realidade linguística variável e diversificada por diversos fatores. Que fatores são esses? Que tipos são esses? Nós temos 4 tipos principais de variação linguística, a começar pela histórica, que vimos no texto Brincante de Drummond, mas poderíamos ver atuando, sem brincadeira, de Vera em qualquer romance brasileiro do século XIX, do século XVIII e etc. Em que muitas palavras que nos soam estranhas hoje, na verdade eram completamente comuns à época, como, por exemplo, o emplastro de Brás Cubas, do Machado de Assis, palavra que hoje a gente conhece muito mais como salompas, né? Pois aconteceu uma metonímia da marca Salompas pelo produto, o emplastro. Variações, então, diacrônicas, através do tempo, cronos, em grego. Temos também as variações sociais, diastráticas, ou seja, através dos estratos sociais. Como dissemos na aula passada, o preconceito linguístico começa por esse mito de achar que ricos falariam certo e pobres falariam errado, quando se tratam apenas de variantes, uma com maior prestígio social, outra marginalizada. Nós temos exatamente um ramo da literatura chamado de marginal, ou literatura combativa, que emprega exatamente as gírias como força de expressão, tal como nesses versos do Ferrez. Amor pela quebrada virou frase de para-choque. A ideologia está em crise para quem está em choque. Então, as variações diastráticas manifestam-se pelos grupos sociais, seja pelas gírias, quebrada, amapô, gongá, ranço, crush.
Umas delas mais generalizadas, outras mais específicas, como é o caso do pajubá, o dialeto dos travestis, que já apareceu no Enem. Dentro das variações sociais diastráticas, temos também os jargões profissionais. Por exemplo, quando dois médicos ou dois advogados estão conversando, só eles se entendem, não é verdade? Um assunto dá pano para manga, teríamos muitos outros exemplos. Mas vamos aqui para as variações geográficas, diatópicas, topos, lugar. O mito de que o Brasil seria um país linguisticamente unitário, nem a televisão conseguiu fazer prosperar. Seja pelas dezenas de sotaques, que também integram as variações regionais, nosso modo de falar cantando, como dizem os sulistas, e os nordestinos dizem que são eles que falam cantando. Todos falamos cantando, todos falamos cantando, depende do ouvido estar acostumado ou não à melodia. E todas são belas. E temos, claro, também determinadas palavras que variam de um estado para o outro. O pãozinho, o pão francês, é um ótimo exemplo. Eu chegava nas padarias em São Paulo pedindo um carioquinha e o atendente fazia uma cara muito estranha de que não tinha entendido nada do que eu falei. No Piauí a gente fala massa grossa ou pão de sal. Na Bahia, cacetinho e por aí vai. Uma mesma palavra que em outras regiões, se você não souber, você passa por desentendido, né? Passa por estrangeiro. Vi no Instagram esses dias algo muito legal, porque brinca com essas invasões culturais que não acontecem apenas com os estrangeirismos, mas entre os próprios estados brasileiros. Toda vida que um cearense fala nossa ou poxa, em vez de valha, morre um calango no Ceará. Calango seria outra palavra com muitas variações entre regiões. Quais dessas variações você conhece? Escreva nos comentários do vídeo. Como podemos observar lá no texto antigamente do Drummond, na língua em uso, na realidade palpável, em tudo o que lemos e escutamos, estes tipos de variação linguística andam muito misturados. Nem sempre é fácil definir se a causa da variante é mais histórica, ou regional, ou de classe social. Mas um dos trabalhos da ciência é exatamente identificar as diferenças nos fenômenos e tentar classificá-los. Aqui eu estou seguindo a nomenclatura adotada por Luiz Travaglia em Gramática e Interação, que traz essa macrodivisão interessante entre as variedades ou variantes dialetais e as de registro ou situacionais, porque de fato esse segundo tipo é ainda mais elástico e envolve todas as mudanças que se operam na língua a partir da maior formalidade ou informalidade do suporte, do estilo e mesmo do gênero que estivermos utilizando. Alguns autores chamam de variação de estilo mesmo. Falaremos, portanto, sobre estas múltiplas nuances situacionais diafásicas em nossa aula sobre comunicação oral e escrita. Ela tem tudo a ver com essa questão das diferenças entre a fala e a escrita. Fazendo um link, então, com a aula anterior, quero fechar de novo com Patativa do Assaré, por sua maestria ou mestria na utilização das variações linguísticas. Lidar de forma harmônica com as variações em nossa vida e em nossos estudos não é apenas saber qual o momento adequado para usar uma gíria ou um estilo mais formal, mas é sobretudo perceber que a diversidade dos modos de expressão é um reflexo da multiplicidade e da diversidade de valores sociais, culturais e humanos. Cada variante representa uma diferente visão de mundo que precisa ser respeitada. Patativa nos ensina isso com a beleza da poesia, como no famoso poema Cante lá que eu canto cá. Eu trouxe um trechinho dele aqui. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente, meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Mas, porém, eu não invejo o grande tesouro seu, os livros do seu colégio, onde você aprendeu. Para a gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio um poema em cada gaio e um verso em cada fulô. Seu verso é uma mistura, é um taçarapaté
que quem tem pouca leitura lê, mas não sabe o que é. Tem tanta coisa encantada, tanta deusa, tanta fada, tanto mistério e condão, e outros negócios impossíveis. Eu canto as coisas visíveis do meu querido sertão. Patativa escreve uma partitura para a fala, como é característico da grande poesia. Ele não escreve, abro aspas, tudo errado, como muita gente acha, porque não sabia escrever certo. Você sabia que Patativa possui dezenas de sonetos escritos em norma padrão? Ele sabia muito bem a norma padrão. O que ele faz é adequar as variações e os níveis de formalidade para alcançar efeitos estéticos, artísticos, dependendo da proposta do poema. Para fecharmos então com um repertório sociocultural super útil, cito o começo do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. E poderíamos trazer ainda o Marcos Bagnio, segundo o qual ninguém fala errado a sua própria língua. Você concorda? Deixe nos comentários, curta, inscreva-se no canal e até a próxima. Bons estudos!